Fala, bonita, tudo bem com você? Depois de muito tempo, praticamente mais ou menos 9 meses, estamos de volta com os nossos episódios aqui no nosso canal. E o episódio de hoje vai ser extremamente especial, pois iremos comemorar o quê? O Dia dos Pais. E eu estou recheada de um assunto que, assim como o nosso querido Roberto Carlos diz, está cheio de emoções. Mas é claro, mesmo sendo o Dia dos Pais, não poderia faltar um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. Obviamente que eu estava com muita saudade de você, estava ali preparando conteúdos riquíssimos, estávamos aí mais ou menos de férias, mas preparando muitas questões aqui. Se vocês podem perceber, nós estamos num novo ambiente, um novo estúdio de gravação. Para a honra e glória de nosso Deus, nós estamos num ambiente melhor. E, voltando ao nosso assunto, eu não poderia deixar de homenagear aqui o Dia dos Pais que se aproxima e é hoje, nesse domingo. E é claro que eu não poderia faltar esse episódio mais que especial. Estou aqui de frente com quem? O meu pai. Prazer, pai. Olha, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter vindo fazer esse episódio muito especial que é o Dia dos Pais. Oi, filha. Aliás, parabéns, o estúdio realmente está muito bonito, viu? E obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos agora fazer um episódio totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. As perguntas vão ser sobre algumas coisas da história da vida, porque geralmente a gente, como filhos, a gente desconhece um pouco da história dos nossos pais. E eu gostaria de conhecer um pouquinho mais dessa história de longas datas, tanto de profissão quanto também de infância, juventude, é claro, do meu pai. Pai, para quem está nos assistindo, vamos conversar um pouquinho sobre a sua profissão. Se apresente, por favor. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Já há aproximadamente 40 anos. E dentro dessa área mesmo tem uma indústria de fertilizantes aqui em Goiânia. E agora, eu queria saber um pouquinho mais. Pode contar um pouquinho mais da sua infância? Quais as lembranças mais marcantes que o senhor tem da sua infância? Eu nasci em São Paulo, né? Nasci na Vila Matilde, na capital, na zona leste de São Paulo. Mas logo aos 6 anos, 7 anos, vim para Goiânia. E aqui praticamente passei toda minha fase de crianças, adolescente, jovem, e coisas que a gente relembra é exatamente a brincadeira de bola no meio da rua, bete, mãe de rua, que não tinha celular, né? Essas brincadeiras eu desconheço, eu não sou tão velha assim, não. Exato. Agora com o celular está um pouco diferente, né? Mas na minha época, então, chegar da aula já ia direto para a rua para poder brincar com a meninada, tinha as turmas, e sempre foi muito gostoso isso aí, certo? São boas lembranças. Da minha infância, acho que uma das coisas mais marcantes que eu tenho é chegar da aula. E na época a gente gostava muito de brincar de queimada ou pique-esconde. Hoje se chama esconde-esconde e pega tesouro na geração da Sofia, tá, gente? E aí eu lembrava muito que a gente morava no prédio. E daí, a hora que a gente descia, toda a galera do prédio brincava lá na área. E uma das coisas que eu, assim, particularmente ficava muito triste, eu era a menorzinha da turma. E eu era café com leite. Ou seja, eu brincava ali, porém eu não tinha tanta função, digamos assim. Então, as pessoas, assim, não me davam tanto valor. Porque você era a mascotinha da turma. Então eu brincava ali, mas não tinha valia nenhuma. Mesmo se eu pegasse o brinde e tal, não tinha valia nenhuma. Eu lembro bem dessa turma sua aí, porque eu era síndico do prédio, né? Então eu sei bem a bagunça que vocês afrontavam lá. E quando eu chegava do trabalho, eu tinha as reclamações dos condôminos. Engraçado, pai, uma das coisas que eu fico percebendo na atualidade, é claro que assim, cada tempo tem uma condição diferente, maneira de viver e tal. Hoje, o que eu percebo? Não existe mais essas brincadeirinhas de rua.
O que eu percebo é que se perdeu muito essas brincadeiras que a gente tinha, tanto na época do senhor quanto na minha época. Apesar de ter sido no prédio, eu lembro de muitas vezes brincar na frente da rua da casa da avó, brincar na rua ali. Hoje não se vê isso mais. Parece que essas brincadeiras se perderam. Não existe mais. E o quanto que eu achei estranho. Tanto que na idade da Sofia, eu brincava muito. Então, eu voltava pra casa, era tarde da noite, voltava com aquele langanho, assim, de suor, de sujeira, de tanto brincar. Ela brinca ali no nosso condomínio e tal. Mas o que eu percebo, as brincadeiras mudaram. A infância, claro, mudou. Mas algumas brincadeiras que deveriam ser passadas de gerações se perderam. Seria muito mais, a senhora acha que é muito mais por causa do tempo, da tecnologia? O que a senhora acha que seria? Raíra, olha, realmente, é bastante diferente. Era muito difícil você brincar sozinho antigamente, né? Então, você sempre tinha que estar com uma turma para poder brincar, né? Muitas vezes, o pessoal brinca sozinho. Pega o celular Exato. e vai brincar sozinho. E isso traz um certo distanciamento entre as pessoas. Você vai perceber, então, que na adolescência, na juventude, mesmo na fase adulta, parece que as pessoas se acostumaram a ficar sozinhas. Eu vejo que essa é a grande diferença, né? A turma mais antiga, ela sempre vivia em comunidades. E hoje a turma mais nova já aprendeu a viver sozinho. Engraçado que isso é uma faca de dois gumes, como diz o ditado. Tem certos momentos da vida que é bom, entre aspas, ficar sozinho, sim, mas não por muito tempo. Mas o que eu percebo é que essa solitude atualmente não fez muito bem para essa nova geração, para a geração que está vindo, não está conseguindo lidar com as emoções. Eu acredito que viver em comunidade, principalmente falando da geração, inclusive fazendo um adendo, a minha geração é a última geração que sabe o que quer viver antes e após a internet. É a última geração. As gerações subsequentes, elas não sabem mais viver, porque já nasceram pós-tecnologia. E eu percebo que o lidar, principalmente puxando um gancho aqui para a área da saúde, cresceu muito o número de ansiedade. Não se ouvia falar muito, mas eu não lembro na minha época de criança ou de juventude, se falar de depressão, a questão um pouco pior da depressão, ansiedade, transtorno disso, transtorno daquilo. Hoje já parece que ficou mais, entre aspas, comum. Justamente por dificuldade em lidar com as emoções nesse sentido. É bom a gente ficar sozinho de vez em quando, sim, mas eu acho que a comunidade, as histórias que se criam, você crescer em uma comunidade, seja da igreja, seja dos vizinhos, enfim, geram histórias marcantes e geram também memórias afetivas. E falando em memórias afetivas, eu queria perguntar, como era a sua vida na juventude? Quais as maiores histórias ou experiências que o senhor teve? Bom, vamos falar então da juventude, né? Tinha turma. Nós tinha uma turma de rapazes, era na antiga Vila Operária, hoje setor Centro-Oeste. Então, chegava à noite, muitas vezes, ou estávamos brincando, muitas vezes final de semana. Então a gente se arrumava para sair na rua, procurar casa onde tinha festa. Nossa! E a gente saía andando e quando se via uma casa que tinha festa, todo mundo entrava. Para dançar, ou sozinho, ou então arranjar uma namorada. Mas era uma casa aleatória? Uma casa aleatória. Era assim Mas, que gente... funcionava. Então a gente saía andando nisso aí, de andar e procurar uma casa onde tinha festa. Chegava, o pessoal chega e entra. Teve alguma dessas situações que o senhor lembra que foi, assim, marcante? Tem uma que eu lembro que eu ainda era de menor, devia ter uns 15, 16 anos, nós saímos achamos uma festa e entramos. Só que daí o juizado de menor chegou. Antigamente tinha a Kombi do juizado de menor. Nossa! Parou na frente da casa, você via menino correndo pra tudo quanto é lado. Uma menina que eu tava dançando com ela já há um tempo, apaixonado, eu nem sei onde ela ficou, porque eu pulei um muro de 2 metros de altura. Correndo, porque todo mundo fugindo
do juizado de menor. Essa é uma história bem bacana dessa época. Nossa, já o senhor fez parkour sem saber. O senhor pulou o muro. Nada, você Gente, dá um jeito. Você dá um jeito. eu lembro da minha juventude, era muito mais na época do Desbravador. Então eu tenho muitas memórias nessa época do Desbravador. Turminha da igreja, e eu lembro que a gente iniciou sem querer uma guerrinha de água num acampamento que a gente tava em Santa Helena, no Paraná. Era um sul-americano, que é onde reúne grandes clubes, mas da América do Sul mesmo. E tava muito quente e a minha unidade era para poder lavar os pratos lá do clube. Cada unidade tinha seu dia para lavar, a minha era naquele dia. E daí, duas amigas minhas começou a jogar guerrinha de água uma na outra. Só que a água que uma jogou respingou na menina do lado e assim por diante. Quando deu por fé, tava todo mundo jogando água em todo mundo. Porque tava muito quente. Então, assim, tem outras histórias também que foram marcantes, mas o que eu lembro com muito saudosismo é justamente esse acampamento, porque são muitas histórias que quando a gente se encontra agora na fase adulta, a gente consegue lembrar com muito saudosismo. Inclusive, eu queria perguntar, alguém da sua juventude, o senhor lembra com precisão e que se encontrasse hoje à noite, conseguiria lembrar dessas histórias? Dessas histórias, olha, eu comecei. Deixa eu tentar. Nessa fase de 15 anos, não. 15 a 20 anos, não. Realmente a gente se dispersou, cada um foi para um lado e infelizmente nem sei onde está. Eu sei que só tenho notícia que alguns faleceram. Após os 20 anos, nessa fase de 20 anos, 21 anos, aí tinha a comunidade da igreja, que a gente já saía junto. Né? Até hoje, né? Até hoje, que todos já são praticamente casados, com filhos, nós nos encontramos e relembramos aqueles velhos tempos de como que era que o namoro, como eram as brincadeiras, os acampamentos que fomos. E é muito bom, sabe? Porque com o tempo que vai passando, a única coisa que lembra para você, que vai realmente sobrar, são histórias. Então, o que eu Justamente. falaria a quem está nos ouvindo agora, crie a sua história. Porque quando você estiver bem mais adulto, igual eu, não vou falar idoso não, quando você estiver bem mais adulto, o que vai sobrar na sua vida são histórias para contar. E a gente vai avançar um pouquinho aqui o tempo. Minha outra pergunta. Quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou na sua vida até hoje? O maior desafio? Um dos maiores desafios foi a montagem da minha empresa. Porque sempre trabalhei, né? Fui feirante desde os 9, 10 anos de idade. Então sempre trabalhei no comércio, comprar e vender. A família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, lá em São Paulo, são feirantes, são comerciantes, ou de algum modo compram e vendem alguma coisa. Então eu cresci nesse ambiente. E sempre quis, eu lembro muito bem, com a faixa de 11 anos de idade, eu lembrava das chaminés lá de São Paulo, das indústrias, eu falei assim, um dia eu vou ter uma indústria. Esse era o meu grande sonho com 11 anos de idade. Então esse foi um desafio, por quê? Porque a partir daí, eu comecei a nem saber nem no que eu iria formar. Mas eu comecei a estudar e eu sempre pensava, um dia eu vou ter uma indústria. E sonhava. E foi um desafio. Mas não foi um desafio para vencer dentro de 1 ano, 2, 3, 4, não. Foi muito tempo. Depois trabalhei em outras indústrias, buscar experiência. Aí chega um momento que foi bastante difícil, quando eu já tinha 40 anos de idade. Você tinha 8 anos, né? O Vinícius, seu irmão, ainda estava na barriga da sua mãe. E eu fui em São Paulo pedir demissão da onde eu trabalhava 4 anos e meio. E voltei para Goiânia. Falei, agora eu vou montar minha indústria. Então foi um momento bem marcante, né? Inclusive, conversando com meu irmão, que também tem a mesma profissão, tinha a mesma profissão que eu, mas infelizmente faleceu, até no nome da indústria. Eu falei, Wagner, vou pôr o nome da indústria de Fertimax. E ele, morando em Cristalina, lá na região de Brasília, falou, aí não põe Fertimax, põe Nutrimax, é mais moderno. E isso se completou agora 30 anos
que a Nutrimax existe, né? Começamos trabalhando em uma cidade de Palmeiras de Goiás, e foi aumentando, aumentando e aumentando. E hoje é uma equipe bastante grande, graças a Deus, em vários estados do Brasil. E é o desafio. Mas eu percebo que é um desafio que eu tenho que vencer todos os dias. Todos os dias. E isso é muito gratificante. Você lembra? Sim, Né? Eu como acordava de lembro. manhã, muitas vezes até seu irmão falava, pai, o que você vai fazer lá na... Você não faz nada Nada. lá, só assina. Não, não. É que você está lá e você tem coisas a decidir, você tem coisas a fazer. Então, esse foi o maior desafio na minha vida. Montar a minha indústria. E continuo com o desafio a cada dia para vencer e manter ela agora. Agora, depois que o senhor já realizou o desejo de ter uma indústria, o senhor tem um novo sonho, uma nova ambição, ou um novo objetivo, enfim, um novo desafio? Porque o desafio que o senhor tinha plantado lá com 11 anos de construir uma indústria se concretizou. Agora tem um novo desafio? Os desafios muitas vezes não vêm somente em você fazer algo, mas manter e fazer crescer são desafios e sonhos, principalmente quando você procura uma certa estabilidade. Em termos de sonho, você acaba estendendo um pouco o sonho para as suas pessoas que você ama, né? Nesse caso aí, então, hoje para você, né, você ter o seu próprio negócio, você estar bem na área comercial, na sua vida, e o Vinícius também, né, seu irmão, e também, tanto que estamos começando duas empresas, uma sua, que chama Importex, sua e do Cássio, são importadoras, estamos começando agora. Isso é um desafio e um sonho. Com E também certeza. é do Vinícius, né? Juntamente com o Gustavo, e a Inovax. São duas importadoras que estão praticamente começando agora, certo? E isso para mim é um sonho em ver essas duas empresas crescerem bastante. Não bastou o desafio dos 30, né? Não. Isso aí, sem o sonho, o homem morre. Com certeza. E voltando de todo o percurso que o senhor teve da vida profissional, eu tive algumas decisões na minha vida durante a minha carreira profissional que foram grandes decisões que hoje para trás eu olho que se eu não tivesse tomado lá atrás, o percurso teria tomado um rumo muito drástico. Teve algum momento da carreira do senhor, enquanto Nutrimax, enquanto engenheiro agrônomo, que o senhor tomou uma decisão que foi um divisor de águas, que o senhor olha para trás assim, poxa vida, se eu não tivesse tomado aquela decisão, isso daria muito errado. Ainda bem que eu tomei essa decisão. No caminho comercial, é muito importante, sempre eu tive isso, de ter parceiros ou então pessoas próximas. Então, nesses momentos, são os momentos mais decisivos, por quê? Porque você escolher a pessoa certa que vai trabalhar contigo, ou como funcionário, ou como um parceiro na direção, né? E teve alguns momentos bem decisivos nisso aí. Inclusive, agora teve uma mudança na empresa há aproximadamente 6 anos, onde nós deixamos um pouco a linha nutricional e entramos na linha nutrifisiológica, que é uma parte de fisiologia de plantas, onde começamos a fabricar produtos para plantas nesse sentido, para atuar na fisiologia da planta. Então foram momentos bastante decisivos, onde você tem a dúvida do que aquilo está estabelecido, você vai ter que deixar um pouco para criar um novo desafio. Mas graças a Deus, Deus abençoou e deu tudo certo. E durante todo esse momento de criação de produto, coloca ou não coloca, vão para frente ou não vai, teve algum momento ali que foi difícil e que o senhor conseguiu superar? Teve um momento que, quando você acaba de inventar um produto que você coloca no mercado, você fica esperando o resultado. E no primeiro momento ficou assim meio parado. Então você fala, será que eu fiz a coisa certa? Deixei o que já estava estável há aproximadamente 25 anos e comecei um novo rumo dentro da própria indústria. Então foi bem difícil, mas conhecendo um pouco do mercado e aí insistindo que era uma novidade, que a nossa área precisava, então eu insisti em continuar fabricando esse tipo de produto. E graças a Deus deu certo.
Saindo um pouco do lado profissional, teve algum também um momento difícil, seja de forma pessoal, do lado psicológico, ou então do relacionamento familiar, que o senhor enfrentou um momento bem difícil e que hoje o senhor viu que o senhor conseguiu superar ou ainda não superou ainda totalmente? Olha, os desafios pessoais, eles são constantes, né? Ou quer na vida familiar, ou quer na vida profissional, sempre tem decisões a serem tomadas. Você me conhece e sabe que sou bastante estável, né? E muito difícil eu mudar. Eu tento manter um padrão de vida, um padrão de jeito de ser bastante estabilizado, exatamente para não ter essas crises. E mesmo quando vem, saber suportá-las. É claro, passei um momento bastante difícil de saúde, né? Que foi aproximadamente uns 5 anos atrás, Foi. onde, por um acaso, eu estava na praia, até com seu irmão, comecei a passar mal, e tive um vazamento intestinal, que eu fiquei com 2% somente de possibilidade de vida, né? Chamaram até você, sua mãe, o Vinícius, até para ir para o hospital, porque a possibilidade de eu retornar era quase zero. O senhor sentiu medo nesse momento? Não, porque eu não vi, né? Eu desmaiei, depois que eu desmaiei em casa, que Sim, eu cheguei de viagem, desmaiei em casa, foi você mesmo que me sim. levou para o hospital, não lembro mais nada. Eu só lembro depois quando eu estava na UTI. E lá o senhor sentiu medo ou Eu não não? sabia nem o que tinha acontecido. Eu sabia que eu estava ali assistindo, doido para sair dali. Fiquei um dia na Sim. UTI e depois que fui para o apartamento, é que eu comecei a pegar mais detalhes do que tinha acontecido comigo. Teve um pouco mais de noção do que Não estava tinha a acontecendo. menor noção do que tinha acontecido. Então ficou assim, um momento que muito difícil que eu vivi, mas sem estar acordado. Muito. Não, é interessante. Pela primeira vez, o senhor me contando isso é interessante. Porque realmente a gente, do lado de cá, a gente ficou muito preocupado. Eu que estava mais ali por dentro com o senhor o tempo todo, a gente, minhas tias e meu irmão, todo mundo ali. A gente ficou extremamente preocupado porque o senhor teve algo grave de saúde. E depois que a gente te contou, o senhor realmente não teve. O senhor não tinha dimensão da gravidade do que tinha acontecido. Particularmente, nesse momento, eu tive medo. Eu tive medo de acontecer algo pior. Misericórdia. Mas eu passei por um momento que, assim, graças a Deus, deu tudo certo. Mas foram momentos, assim, que, particularmente como filha, ficou muito ruim. Eu não conseguia dormir. E a cena voltava na minha cabeça o tempo todo. O máximo que a gente conseguia fazer era orar e pedir a Deus que fosse da melhor maneira possível. E graças a Deus o senhor tá aqui. Pois é, vocês vão ter que me aguentar um pouco mais. E falando em família, eu queria fazer uma pergunta pro senhor que acho interessante. Como que o senhor enxerga a sua relação com a família? O que que ela significa pra ti? Bom, são duas coisas. Primeiro, uma que dá trabalho demais, né? Dá trabalho demais. Mas outra que você não pode ficar sem, entende? Ao mesmo tempo que você tem que dar toda uma liberdade, né, de cada um pegar o seu rumo, ir para onde quiser e fazer o que quiser, ao mesmo tempo você deseja e procura fazer o melhor. Mas esse desejo não é nem para si, é um desejo no sentido da outra pessoa se sentir bem. Então, sempre eu pensei desse jeito, dando condições para que as pessoas, nesse caso a família, se sinta bem. Então, isso é muito. Oferecer essa segurança, oferecer essa situação para mim, faz parte da minha natureza. Então, eu me sinto muito bem com a família. Isso é muito importante, porque realmente apesar das diferenças, apesar de ter sido criado no mesmo ambiente, cada um é um ser único e cada um tem uma maneira de pensar, mas quando há uma situação de emergência, todo mundo se une. Isso eu acho muito importante, porque nesse momento
eu não me vi com mais ninguém a não ser com os meus familiares para poder desabafar, compartilhar, para a gente dividir um pouco do fardo. Claro que o fardo, obviamente, Deus estava no controle de tudo, mas naquele momento eu percebi o quanto que a família é importante. No caso que o senhor teve a doença, o quanto a família se uniu para poder cuidar de ti. Então, eu acho isso muito importante, que apesar de muitas vezes, uma briga aqui, outra ali, uma divergência aqui de opinião e tal, mas no momento de dificuldade, todo mundo esquece tudo para poder se unir, para abraçar aquela causa. Independente se é o senhor, se é uma tia minha, se é eu, Vinícius, qualquer outra pessoa. Eu acho isso muito importante. E agora, de uma forma bem pessoal, vamos mudar um pouquinho aqui o assunto. Se o senhor fosse se encontrar com o seu eu mais jovem, qual conselho que o senhor daria? Nossa, qual conselho que eu daria? Que eu deixasse de ser empregado mais cedo. Que eu montasse uma empresa mais cedo. Mas eu acho que valeu a pena pela experiência obtida. Entende? Não tem arrependimentos assim nesse sentido, mas assim, sempre eu penso, puxa, eu poderia ter largado o emprego mais cedo. Né? Quer dizer, eu comecei a montar a Nutrimax e tinha 40 anos de idade. Então acho que já tinha bastante, né, experiência acumulada na área, nessa área de vendas e desses produtos que eu trabalho hoje, mas acho que poderia ter sido um pouquinho antes. E como o senhor gostaria que as futuras gerações lembrassem de você? Alguém proativo, alguém que sempre tentou inovar e o principal de tudo, sabe? É você estar no lugar sempre tentando ser diferente para deixar algo bom naquilo, deixar um legado. Sempre eu falei para vocês, nunca fique no lugar sempre com o pensamento o quê? Deixe algo para ser lembrado. Ou ajudando, ou inventando, ou fazendo, e não seja um espectador da vida. Esse talvez seja o principal de todos. Não seja um espectador da vida. Faça acontecer. Você quer uma programação boa? Então invente ela. Você quer algo bom na sua vida? Então lute por aquilo. Sem ficar de ficar esperando que outras pessoas venham trazer aquilo para você. Tem algo bom acontecendo? Vá ajudar, vá participar, vá fazer. Entende? Então eu gostaria de ser lembrado assim, como uma pessoa que passou por esse mundo tentando ajudar as pessoas. Sempre pensei muito nas pessoas, você sabe disso. E sempre tentando fazer algo por elas. De novidade, ou para alegria, ou sério, ou na pregação, ou na igreja. O que quer que for. O que é para ser feito, vamos fazer. Alguém que então que sempre lutou para fazer alguma coisa. É interessante o senhor falar isso, de como que o senhor gostaria de ser lembrado. Fiquei pensando nessa pergunta para mim. Eu realmente também eu gostaria de ser lembrada de alguém que fez a diferença na vida de alguém. Seja de alguma forma. Aquela mensagem que você falou no canal do Fala Bonita fez essa diferença para mim. Ou, aquela música que você cantou, Raíra, aquele atendimento que você fez lá quando você tava no cais e tal, fez aquela diferença pra mim. Raíra, você lembra da aula que você dava e tal? Então, assim, ao longo da vida, realmente eu gosto de deixar marquinhas, tanto quanto, independente seja da minha vida pessoal, como um testemunho, ou então ajudando outra pessoa. Eu acho que o altruísmo, ele fala por si só, e eu acho que ele faz a diferença na vida das pessoas. Então eu também gostaria de ser lembrada como alguém que fez a diferença na vida de alguém, seja de como for. Teve algumas coisas que, em termos de realizações que foram feitas na vida, que eu gosto muito. Eu gosto de lembrar do Grupo Ágape, né? Foram 28 anos do Grupo Ágape, um grupo musical, né? Um grupo musical grande, com quase 20 pessoas, onde gravamos alguns CDs. Talvez a geração nova não sabe nem o que é CD, não. Né? Então, mas antigamente tinha muito menos o disco de vinil. Depois, uma outra coisa que eu gostei bastante quando trabalhei foi com a TV Novo Tempo, né? Foi um período de 3 anos. Eu gostei demais na pregação do Evangelho.
eventos, também foi o departamento que eu trabalhei na igreja, assim, de realização exatamente disso, fazer coisas em prol das pessoas. E hoje, algo que eu me orgulho muito de ter trabalhado e gostei muito de fazer, foi trabalhar na construção da Igreja Central de Goiânia. Ali me deu um prazer bastante grande no sentido de ver realizado. E eu me emociono até hoje quando eu sento na igreja e fico olhando aquela estrutura. E eu saber que tem um tijolinho ali que eu trabalhei durante esses 7 anos ali. E eu vou fazer a pergunta que o senhor me fez quando eu tinha acabado de formar. Como que o senhor se vê daqui a 10 anos? O senhor conseguiu se realizar agora, depois de muito tempo. E daqui 10 anos? Daqui a 10 anos, eu quero ver a Importex muito grande. Eu quero ver a Inovax também. A Nutrimax estabelecida, certo? Eu quero 10, pode ser 10 netos, tá bom? Nossa! Eu acho que Rani, prepara! uns 10 netos, tá bom? Então, e uma vida tranquila, uma vida na igreja, uma vida com os familiares, uma vida, né, viajando, mas trabalhando. Eu não me vejo daqui a 10 anos de modo algum parado ou então não, só vou passar na empresa, não. Trabalhando, como fiz hoje, né? Fui para a empresa, cheguei lá às 9 horas, saí às 6, trabalhando, tomando decisões, sim, não, fabrica, não fabrica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que isso faz parte da minha vida. Acho que se meu irmão tivesse aqui, a gente teria 3 gerações, né? 3 gerações, a do senhor, a minha e a dele. No quesito de geração, que o senhor analisa a minha, a dele, que é pós-internet, a minha, que é a geração de transição, e a do senhor, que é antes. No quesito de análise, o senhor acha que tem pontos positivos e negativos das gerações que vieram, que o senhor analisa? Porque o senhor está numa posição de geração onde são os nossos consilheiros. Então, muita coisa que a gente faz, o senhor às vezes bate o olho, gente, eu fiz isso, deu errado, preciso aconselhar. Tem alguma coisa nessa geração que o senhor acha, nessa nova geração que tá vindo, seja a minha, do meu irmão, que o senhor fala, nossa, isso poderia ter vindo na minha geração? Na minha geração, tinha muito pouca informação. Se você quisesse, você ia buscar informação. Hoje tá mastigado. Em bibliotecas, em livros, ou então você fecha o olho e tenta imaginar. Não, nem sabe que é Barça, né? Não. Eu ainda cheguei no Barça, ainda consegui pegar o Barça. Era tudo assim na tentativa e erro mesmo, né? Então, em tal lugar fizeram isso, deixa eu verificar como. Já na sua geração, é uma geração ainda um pouco braçal, de fazer as coisas no braço. Sim. Já um pouquinho com tecnologia. Já na geração do Vinícius, eu vejo o seguinte, é muita tecnologia e pouco braçal. É, verdade. Então, parece que tudo vai acontecer. Muitas vezes eu brigo com ele. Olha, meu amigo, se você não pegar para fazer, sentar e queimar fosfato, não vai sair as coisas, não. Você tem que parar aqui para sentar, planejar, para que as coisas aconteçam. Não é somente com a experiência dos outros. Vamos utilizar a experiência dos outros? Sim. Mas vamos criar e adaptar elas à nossa realidade e o que podemos fazer. Essa é a grande diferença. A minha era totalmente imaginativa e braçal. Sim. A sua já era mais braçal, com menos imaginação. Por quê? Porque já tinha a internet funcionando um pouco. Já do Vinícius agora é uma geração assim... Tá tudo muito fácil. Bem menos braçal e muito mais na experiência dos outros, que o Google traz tudo a nossa vida. Eu acho que, assim, não é somente com a facilidade, porque a tecnologia, ela pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Não, eu não estou falando que seja ruim, não. Pelo contrário. Eu pesquiso muito hoje. Sim. Aliás, tem alguns produtos que estamos inventando agora, nesse momento na empresa, fruto exatamente da tecnologia que se obteve e alguns materiais que estão sendo feitos agora lá na empresa, é por causa dessa tecnologia que foi possibilitado a ter essas matérias-primas. Então, sou muito grato e agradeço demais essa parte tecnológica. Estou somente analisando pessoas, né? As características de pessoas, mas a tecnologia, sim, é maravilhosa e sempre será uma bênção. Sim, eu vejo que realmente o que o senhor falou é essa pequena diferença.
Toda geração tem a sua dificuldade. E toda geração também tem a sua facilidade. Eu vejo que a geração do senhor tem muito mais facilidade no relacionamento sem ser telas. Então, no relacionamento, sentar com um futuro cliente ou um futuro parceiro, sentar para uma reunião de negócios é muito mais fácil. Tem mais desenvoltura. A minha tem a desenvoltura, consegue sentar, mas não ainda fica um pouco travada. A geração, às vezes, do meu irmão ou às vezes da Sofia, tem mais dificuldade ainda. Não que a gente não consiga realizar, mas parece que a tecnologia deu tanta essa facilidade do que a gente chama de polegares velozes com as redes sociais, que sentar para uma reunião virou uma utopia, digamos assim. Ainda consegue ter o olho no olho, mas a facilidade que eu tenho para fazer uma reunião via online, atualmente, é 1000 vezes melhor, porque eu não tenho gasto de energia, eu não preciso me locomover, eu não tenho gasto de gasolina. Então, assim, eu acho que tem certos pontos positivos e negativos, tanto na minha quanto na geração do senhor, que a gente consegue driblar, mas que eu vejo também que foi necessário. Foi necessário essa transição das gerações para a gente conseguir aprender, e eu acho que eu tô numa idade da minha vida que eu preciso aprender muito mais. Hoje, e é engraçado que a nossa mente muda quando a gente tem um filho, né? Mudei pra caramba. Muitas vezes eu não penso dar um passo sem, opa, vai negligenciar a Sofia. Ou então dar um passo, será que vai se eu der esse passo, será que vai negligenciar a Sofia? Será que vai fazer isso e tal? Então, quando tem um filho, a gente pensa muito mais no que vai fazer ou não. E eu vejo que as novas gerações, como tem muita informação e é na palma da mão, né? A gente, às vezes, fica perdido nas conexões de conversa, ou muitas vezes no que vai fazer, ou o que vai fazer. As indecisões, elas tomaram uma proporção muito grande. Antigamente, desde pequenininho, já se decidia o que iria fazer. Ah, eu vou ser médica, eu vou fazer isso. E estudava desde então para poder se tornar aquilo que sempre sonhou. Hoje, há uma grande bagatela que pensa muito mais no que vai fazer ou não. Justamente pela facilidade, pela grandes oportunidades que se abriram. Então, o que eu percebo que as novas gerações vieram para, às vezes, mostrar pra gente aquilo que a gente não estava enxergando. A geração antiga, que é a do senhor, nos aconselhar por um caminho que às vezes a gente não veio, e a gente que é da minha geração tá nessa transição que pega um pouco do conselho, mas também pega um pouco da tecnologia dessa nova geração. E eu acho que todas as experiências, elas são válidas. Claro, dependendo da experiência e de quem vem a experiência. E falando em experiência, queria saber, durante toda a vida do senhor, seja profissional, seja familiar, quais pessoas tiveram uma influência importante e por quê? É engraçado, filha. Eu estava pensando exatamente em falar isso que você me perguntou. Eu acho que telepatia, hein? Olha lá, hein? Porque, olha, talvez um dos momentos mais marcantes da minha vida, e você já viu eu contar isso. Eu fui, na minha vida acadêmica, né? Eu fui monitor de fertilidade solo durante 2 anos, um professor Manuel Passos, em que ele era filósofo também. Ele era professor na linha de agricultura, mas era filósofo. E eu trabalhei 2 anos com ele. E ele me ensinou muito nessa parte de como pensar. Eu nunca esqueço, uma vez, uma mesa quase igual essa aqui que nós estamos, era a mesa dele, e minha mesa ficava numa sala muito grande junto com ele. E ele tinha uma voz bem grossa, assim, um cabelão branco, barba bem brancona, um óculos bem tipo esses caras doidos, filósofos, né? Só abrindo um adendo aqui, uma vez numa prova dele, que era uma prova de técnicas experimentais agrícolas, ele fazia o pessoal pensar. Aí, olha a pergunta que o pessoal tinha que escrever em 2 folhas. Justifique
Deus é bom porque faz o bem ou faz o bem porque é bom? Nossa, é um tema bom pra pensar, hein? Olha bem, Deus é bom porque faz o bem ou faz o bem porque é bom? Então era ele desse tipo, nós tínhamos conversas, muitas vezes, bastante profundas sobre a natureza humana. E uma vez ele me chamou bem em frente à sua mesa assim, levantou uma folha de papel e me perguntou assim, Wandair, o que você está vendo? Bem sério, né? Olha, professor, estou vendo uma folha de papel. E ele virou para mim e falou assim, eu estou vendo o resultado de uma celulose. Então, Wandair, aprenda uma coisa pro resto da sua vida. Nunca o que você fala é o que a pessoa entende. Porque as referências de vida são diferentes. Sim. O seu azul é diferente do meu azul. Então nunca pretenda ser totalmente entendido, mas faça um maior esforço possível de entender as pessoas. Aí ele foi com a frase final. Ele falou, a Universidade Federal de Goiás não tem por finalidade formar nem médico, nem engenheiro, nem agrônomos, nada disso. Pessoal que fica aqui fazendo a coisa errada. Tem por finalidade que as pessoas elas cresçam mentalmente e possam entender melhor uma às outras. Esse é o grande papel da universidade. Agora você vai sair daqui sabendo um pouco mais. Mas tente entender as pessoas. Para isso, faça uma coisa, Wandair. Estude as personalidades. Porque depois de um certo tempo de trabalhando, aí você vai liderar pessoas. Fazer, tem muita gente que faz. Liderar pessoas são muito poucas que saibam liderar. Então ele me deu esse toque, eu fiquei com isso na cabeça. E eu fui estudar personalidades, né? Fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, tipos de pessoa, comportamentos. E eu fiquei com isso na cabeça. Wandair, aprenda a fazer o que você veio fazer aqui, mas tente mais à frente da sua profissão, liderar pessoas. E eu fiquei com isso, então, de não ser o agrônomo somente de saber fazer, mas também saber liderar pessoas. Isso foi, assim, eu vejo que talvez foi a maior modificação que eu tive na minha vida. Porque me deu um rumo do que eu iria fazer. Eu tomei a decisão e isso norteia a minha vida até hoje. Não somente na profissão, mas em todos os meus relacionamentos. E se o senhor pudesse voltar no tempo, alguma coisa que o senhor mudaria na sua história? Alguma coisa? Alguma coisa. Puxa, difícil. Muito difícil. Eu sou um cara feliz pelo que eu fiz. Mesmo as coisas certas e as erradas, eu sou um cara feliz. Porque o erro faz parte da vida. Então, eu me sinto realizado na minha vida. Sei que fiz muita coisa errada, mas fiz muita coisa certa. Então, não tem, assim, falar arrependimento, eu acho que é muito difícil. Culpa, pior ainda. Então, eu vejo o seguinte, eu fiz o que as referências me deram e tentei fazer o melhor. Em várias delas não acertei. Então, não tem arrependimento. Eu sou satisfeito pelas referências que eu tive e do que eu realizei. E na sua história, tem alguma história engraçada ou embaraçosa que lhe aconteceu? Que o senhor gostaria de compartilhar? História engraçada e embaraçosa. Ou embaraçosa. Deixa eu lembrar aqui. Pode ser de infância, pode ser de juventude. Eu vou contar uma quando eu tinha uma namorada. Eu tinha uma história de namorada. Vou contar uma história de namorada. Uma vez eu estava namorando uma menina, ela morava em Anápolis, lá da igreja e tal, e saí de Goiânia, fui na casa dela almoçar. Tudo bem, o pai dela parece que era militar. E cheguei então, né, fomos na igreja, quando foi lá na hora do almoço, aquela mesa posta, uma mesa bonita, cheia de comida. E eu não gosto de carne vegetal. E só tinha carne vegetal. Tinha quase só carne vegetal. Eita, aí o que aconteceu? Comida totalmente vegetariana. De repente, né, a mãe dela, não sei o que deu na cabeça daquela mulher, começou a servir todo mundo e serviu. Nossa! Uma porção grande de carne vegetal no meu prato. Aí aquilo lá me doeu o estômago. Né? E eu pensei assim, o que eu faço? Eu tinha uns 22 anos, falei, já sei. Eu vi um copo de suco, dei uma olhada pro negócio, eu
vou pôr isso aqui tudo na boca quase de uma vez, quando o pessoal dá uma olhada pra lá. Já E engoli. eu vou dar uma engolida e jogo suco em cima, né? Foi dito e feito. Peguei assim, pá, joguei uma colherada, tomei o suco, joguei com 3 colheradas, aquele canto da comida de carne vegetal tinha descido. No que eu olho pra cá, a mulher, parece que o senhor gostou, né? E ela Serviu de foi novo. colocar. Olha, eu lembro certinho, eu tava com um amigo lá também. Eu comecei a suar, eu pensei que eu ia desmaiar. Porque eu comecei a suar e meio que passar mal. Aí o colega falou, daí você tá sentindo alguma coisa? Tô ótimo. Eu falei, não, tô não. Mas olha, foi bem embaraçoso esse dia, bem, bem complicado. Ah, isso foi ótimo. Das minhas histórias de engraçada e embaraçosa, eu acho que uma das que eu vivenciei, deixa eu ver aqui. Engraçada, tenho várias. Mas assim como eu lembrei do acampamento, teve uma que eu nunca vou esquecer. E essa do acampamento, né, quando a gente tava no local, e a gente precisava, nós estávamos no acampamento, todo acampamento foi dormir. E tem uma especialidade dentro do desbravador que chama bússola. E eu, mais uma outra colega, nós estávamos realizando essa especialidade. O restante das outras meninas não queriam fazer a especialidade, era só nós duas. E foi nossa conselheira. Só que a gente foi junto com a unidade masculina, porque dentro do desbravador separa meninos e meninas. E nós fomos todos fazer a especialidade. Entramos no meio do mato, sem lanterna nenhuma. E daí, de repente, o nosso instrutor colocou a gente num ambiente lá que foi longe. E de repente ele virou pra mim e pra minha colega e falou o seguinte: vocês duas agora vão fazer a gente retornar pro local do acampamento. Jesus amado, como que a gente ia retornar com todo mundo que tava ali para o acampamento? Sem orientação nenhuma. O máximo que a gente tinha era as estrelas. E era cumprimento do requisito, que você tinha que se orientar pelas estrelas para poder retornar ao local onde você estava acampado. E eu tentando me localizar pelas estrelas. Não, esse aqui tá o Cruzeiro do Sul, olha as Três Marias e pá. Aí a minha colega, ela de repente, ela virou e falou assim: Raíra, olha lá, a luz do caseiro, vambora. Todo mundo foi correndo. Olha só, tudo menino. Nós éramos em 20 pessoas. Todo mundo sem lanterna, correndo no meio do mato escuro. E a gente correndo. De repente a gente deu de cara com um arame farpado. Ai. E o que aconteceu? Eu consegui passar, eu sinalizei pra todo mundo que vinha atrás, que é uma das regras. Se quando você tá em fila, você sinaliza para o que vai passar ou o que tá atrás de você que tem arame farpado. Então, eu fui, passei, deixei o colega que tava atrás de mim passar. E só que o outro colega não viu que tinha mais uma pessoa atrás dele. E essa pessoa passou com tudo em cima do arame farpado. Seria legal se não tivesse sido tão drástico. E daí ele saiu com o supercílio totalmente cortado. Quando a gente chegou no local do acampamento, a nossa diretora associada, ela ficou muito nervosa. Vocês quase me mataram do coração. Como que vocês fazem isso comigo? Por quê? A gente não sabia que o nosso diretor, que era o esposo dela, tinha avisado pra ela que tinha perdido eu e minha amiga. Ele falou com a menina do acampamento, a diretora associada, que estava esperando a gente chegar lá, que a gente havia sumido, que tinha perdido a gente no meio da mata. Então, assim, tem muitas histórias, mas essa ficou muito marcada, que quando eu converso com os meus colegas que fizeram parte lá, a gente lembra muito. E do dia, principalmente, que a gente, nesse acampamento, não sei por que cargas d'água, a cozinheira inventou de fazer um bolo de chocolate com goiabada. Recheado com goiabada. E o macarrão Unidos Venceremos, que só Jesus na causa, ninguém conseguia dormir. Mas tava com todo mundo morto de fome. E a gente acabou comendo como se fosse a melhor refeição da vida.
E eu vejo assim, tem tantas histórias engraçadas, mas é aquilo que o senhor tinha falado no início do episódio. Justamente a gente criar memórias. Criar situações e momentos da vida. E falando desses momentos, dessas histórias, existe alguma lembrança que nós dois passamos juntos e que o senhor lembra com muito saudosismo? Um momento que eu gostava muito, que eu lembro assim, muito bacana, é quando a gente ia para a pousada do Rio Quente, né? Você lembra? E a gente ia soltar pipa e soltar pipa lá no campo de aviação. Olha só, gente, soltar pipa Raia, né? soltar pipa no aeroporto, na raia, né, que descia os aviões. Gente, isso não pode. Crianças, não pode, tá? Não pode. A gente ia pra lá e você gostava demais de sair correndo, né? E a pipa lá em cima e você ficava gritando e eu soltava, fazia ela. Aí você vinha correndo, então nem andava direito ainda, que você levantava e caía, levantava e caía. Mas quero contar uma outra história que também cria história, hein, pessoal? Isso é pra contar mesmo. Eu tinha um amigo, não vou falar o nome dele aqui pra, né? Mas eu tinha um amigo que a gente realmente era bastante amigo. E conheceu no grupo Ágape, né? Conheceu uma menina e eles iam casar. Ah, já sei a história. Então, daí ele virou pra mim e falou assim: daí, quando eles começaram a namorar, era muito amigo dos dois. Falei assim: olha, o dia que vocês casarem, falei desse jeito pra eles, hein, turma? Eu vou estar dentro do quarto da lua de mel de vocês. Jesus amado. Se o tempo passou, né? Um ano, não sei quanto tempo que eles namoraram. Na semana do casamento dele, na semana não, um mês, 2 antes, ele virou pra mim e perguntou assim: Wandaí, e ele é muito enjoado, sabe? Ele não gostava de cheiro de cigarro. Eu também não gosto, não. Mas ele falou: Wandaí, você não conhece algum hotel aqui em Goiânia que mais novinho, que não tem cheiro de cigarro dentro do quarto? Eu falei: fulano, eu não sei disso não. Mas olha, tem um hotel que inaugurou agora há pouco, que era o Cabiúna, ali na Avenida Paranaíba. Ele inaugurou há pouco e tá novinho. Tem um hotel ali. Olha pra quem que ele foi pedir conselho. Ele esqueceu e eu esqueci também. Aí aconteceu o casamento dele. Tudo bem, foi um casamento lindo e maravilhoso. E quando eu morava nessa época, eu morava numa república, daqui a pouco chegam os amigos: e aí, mano, não vai fazer nada com o Eurípides, não? Né? Tinha até ido embora já. Tava com terno, tinha tirado a terno pra dormir. Falei: mas não, fazer o quê? Não, vamos aprontar alguma com ele. Você sabe onde que ele tá? Eu comecei a pensar e daí eu lembrei. Aí o que nós fizemos? Fomos lá para esse hotel. Tava eu sozinho, mas os outros 2 estavam com as namoradas. Aí eu cheguei no hotel e falei assim: ô fulano, aqui que é eu falei o nome o apelido do dono do hotel. Ah, pronto, aí acabou. Aqui que é o hotel de tal pessoa. Ele pegou e falou assim: sim, pois é, nós chegamos de Brasília agora, nós tá tudo de terno, as meninas bem vestidas, e nós queremos deixar um presente lá no quarto dele, é o casamento dele. Ele, olha esses nomes que tem pra mim. E ele falou: tem sim, olha o nome dos 2 aqui. Falei: olha, nós vamos subir então e deixar o presente na cama dele lá, tá? E subimos. Quando chegamos no apartamento, mas deixamos uma bagunça lá no apartamento dele, com papel higiênico, arroz. E daqui a pouco o cara do hotel falou assim: olha, eles chegaram e estão subindo. Estão subindo para o apartamento. O que nós fizemos? Nós éramos em 5. Escondemos dentro do banheiro. E ficamos ali quietinho. Quando ele abriu a porta, que a menina viu toda aquela bagunça, pensou que era decoração, ainda falou assim: nossa, amor, que lindo! Mas só que um dos nossos colegas, que parece que ele só tinha só esse paletó, que tinha um brasão. Deixou. E olhou ali e falou: uai, esse paletó na cama aí não é de tal pessoa? Pronto. Saímos todo mundo dentro do banheiro, rindo, bagunçando. Final da história. Ficamos ali até mais umas 3 horas da manhã, numa maior bagunça. Jesus. E o cara ficou bravo. E para finalizar, quando foi embora, um dos nossos amigos levou o sapato que esse amigo nosso ia viajar. E eu ainda falei assim: rapaz, esse aqui é o único sapato que ele tem
E ele viaja amanhã às 6 horas da manhã. Ixi, Mas deixa que eu resolvo. Peguei o sapato, fui na casa da mãe dele, 5 horas da manhã. Jesus amado. Já era quase 5 da manhã. Bati na porta, toquei a campainha, encontrei com ela e falei assim, olha, esse aqui é o sapato de tal pessoa. Leva pra ele porque ele vai viajar às 6 horas da manhã. E ele só tem esse sapato. Então, 5:30 da manhã, o irmão dele tava batendo na porta do Nossa. quarto para levar o sapato. É umas doiduras que a gente faz que não tem lógica. Mas são é histórias. história, olha eu aqui contando, depois de quase 40 anos. Sim, eu vejo que acho que no dia realmente deve ter acontecido. O pessoal ficou com raiva. Acredito que a noiva também ficou com raiva. Mas que Mas hoje. até hoje a gente ri disso. Exato, hoje virou história e E começa a tem rir. muitas fotos. Nossa, ainda tem foto, gente. Gente, é verdade. Antigamente, a gente registrava as cenas, não existia esse negócio de selfie e tal, a gente revelava a foto. No papel. Então, era toda no filme, né? Então, tem essas fotos pra dizer que realmente aconteceu, que não é só história. Olha, filha, que eu falaria para você, se estiver finalizando já, não sei, é o que sobra da vida da gente. Histórias. Então, no final da vida, então você tem os filhos, e é uma realização da vida da gente. Ver eles, então, pegando rumo na vida, se tornando cidadãos que servem as pessoas, isso é muito importante, é muito gratificante. Ver que seus filhos, eles não estão aqui só para usufruir do mundo, mas estão aqui para deixar um legado e estão aqui para servir as pessoas, fazer o bem. E o que sobra para a gente é isso e histórias para contar. História com eles, história com a família, história com os amigos, porque é muito bom. Né? Chega um momento, então, que você já tinha que fazer no seu trabalho, você vai ali mais como um diretor, na verdade, mas não mais aquele trabalho pesado de lutar muito pelas coisas. Então, o que te sobra? Te sobra a satisfação de ver seus entes queridos servindo a sociedade, sendo um bem para a sociedade, e histórias para contar. Histórias alegres, histórias tristes, mas ter histórias gratificantes. É o que sobra pra gente. E já partindo mais ou menos pro finalzinho, tem algum momento da trajetória como pai e filhos que o senhor lembrou, teve algum momento que foi marcante, que o senhor olhou para aquele momento e falou, valeu a pena tudo que passou, tudo que aconteceu depois que o senhor se tornou pai? Vários, né? Vários momentos. Esse aqui é um. A coragem que eu te dei de montar um estúdio, né? Então, Sim. uma coragem. Você tem coragem, juntamente com o Cássio, vocês pegarem esse projeto para tocar para frente. E isso é gratificante, porque foi isso que eu sempre mostrei para vocês. Não ter medo. O sucesso é somente uma consequência de quando você não tem medo em avançar na vida, certo? E quando tem um insucesso, é somente um aprendizado. Você vai tomar a decisão de fazer outra coisa. Entende? Então, esses são momentos muito gratificantes. Como vejo seu irmão também, né? Já quantas tentativas ele fez de alguma coisa, outra. E nunca desiste. Isso é muito gratificante na relação pai e filhos. E eu sei que eu deixei isso para vocês. Nunca desistir. Sempre lutar. Sempre lutar. Eu tenho certeza que é um legado que eu sou muito grato a Deus por me ter dado condições de passar isso para vocês. E tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar, seja para mim ou para o meu irmão, que o senhor nunca falou, mas que o senhor sente um desejo de falar? Talvez isso aqui seja a coisa mais importante. Eu tenho muito orgulho de vocês, pela luta de vocês, pela determinação, pela essa coisa da vontade de servir os outros, quer na comunidade, quer onde, né, que nós frequentamos, quer junto às pessoas, aos amigos, sempre disposto no trabalho. Você não pode imaginar o quanto é gratificante, filha, ver isso nos filhos. Porque essa é a minha vida. Você vê como reflexo e você me conhece. Sabe que eu sempre fiz isso. De lutar, servir as pessoas, onde estar, se fazer a diferença. E eu vejo essa característica impregnada em vocês. Isso é maravilhoso, né? Lutar pelo bem. Isso é muito bom.
lutar tanto em você quanto no Vinícius. E eu sou muito, muito grato a Deus por isso. O senhor falando de temperamentos, eu como sanguínea, a gente expressa muito as emoções e os sentimentos. Eu acredito que um dia eu já tinha falado isso pro senhor, mas acho bom às vezes lembrar. Como filha, mais do que qualquer outra coisa, eu sou muito grata por tudo que o senhor já fez, por tudo que o senhor faz. Muitas vezes até eu brigando, muitas vezes que aquele puxãozinho de orelha para cuidar da saúde, aquele cuidado que a gente tem. Mas eu, particularmente como filha, eu tenho que agradecer muito pelo suor, por todos os ensinamentos, por todos os conselhos. Eu tô tentando não chorar. Eu sou grata a Deus não só por o Senhor me dar a oportunidade de conseguir construir os meus sonhos, conseguir construir a minha carreira, mas eu sempre sou grata aos seus conselhos. Que muitas vezes, apesar de muitas vezes, isso acontece entre pai e filha, é claro, não concordando, brigando e tentando entender o porquê, mas hoje eu olho para trás e eu vi que realmente, mesmo concordando, era verdade. E que o senhor estava só tentando fazer o melhor para mim. Porque o senhor já tinha passado por esse caminho, o senhor já tinha passado por esse momento e o senhor estava só tentando dizer, filha, não vai para esse caminho porque eu já fui. E eu sei que não vai ser bom para você. Então não cometa esse erro que eu cometi. E muitas vezes eu me vejo fazendo isso com a Sofia também. Depois que a gente se torna pai e mãe, tem certas coisas que a gente vê os nossos filhos traçarem às vezes o mesmo caminho, como por exemplo, não coloca o dedo na tomada. A gente vai, como filho, a gente vai lá, encosta o dedo na tomada, leva o choque para depois falar, papai e mamãe tem razão. E eu faço isso com a Sofia, filha, não faz isso, por causa disso. Erros que quando eu era pequena, que agora ela, claro, na fase de criança, tá cometendo como filha, mas que eu tô tentando aconselhar. Então, hoje eu percebo muita coisa que o senhor, mas a minha mãe falava pra mim, que era justamente que eu entenderia que só quando fosse mãe é que eu ia entender, às vezes, algum sentimento. Mas o meu sentimento atual é de gratidão. De gratidão. Eu tento demonstrar isso todos os dias. Tento demonstrar, às vezes, por mais que seja num episódio, seja no dia a dia, mas às vezes no cuidado. Eu, às vezes, tô lá em casa, eu até como converso com o Cássio, eu falo, Cássio, eu já sonhei, e tanto é que o senhor já recebeu ligação minha mãe também, que o senhor tava muito mal, e eu acordava assim, e falei assim, Cássio, tá acontecendo alguma coisa com meu pai e com minha mãe. Tá acontecendo um aperto no coração, e muitas vezes eu ligando pro senhor, falo, pai, tá tudo bem, tá tudo certo, o senhor tá acontecendo alguma coisa? Então eu vejo que, eu não sei se pra mim, eu acredito que sim, mas tento como filha, às vezes me esforçar para que tudo aquilo que o senhor sofreu, que o senhor passou, tanto que eu sempre brinco do senhor que foi da carroça agora a Mercedes, né? Era a Hilux e agora a Mercedes. Então eu vejo sua trajetória de vida como uma experiência de vida para mim. E que eu quero também vencer, batalhar, trazer como conselhos para Sofia, ou um futuro filho também. Mas eu vejo que toda essa trajetória que o senhor construiu, eu tento fazer valer, tanto o suor seu e da minha mãe, valer a pena. Eu me pego todos os dias tentando fazer alguma forma para que, gente, o suor investido que meu pai colocou em mim não pode ser em vão. Eu tento fazer isso todos os dias. Não ser em vão. E eu sei que sente orgulho. Sei que todos os dias eu tento estudar. Eu lembro da minha mãe, às vezes, brigando comigo. Raíra, para de estudar. E eu nunca tô quieta. Essa garra eu puxei de ti. Não tô satisfeita, quero fazer isso, vou estudar mais, vou fazer isso. O senhor perguntaram, Raíra, como assim vai fazer faculdade? Não, pai, eu já fiz essa especialização, vou fazer outra, tal. Então, assim, eu tô sempre buscando o melhor de mim, tirar o melhor de mim, porque foi isso que vocês me ensinaram. Não somente as questões religiosas, como Deus, as coisas de vida,
mas sempre não contentar com o básico, fazer o básico. Se Deus me deu a capacidade de fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Então, eu espero que tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho buscado, o senhor possa ter esse sentimento de valer a pena. De valer a pena. Então, eu vejo que sinto falta, às vezes, de te ligar, mas a hora que eu consigo te ligar, às vezes não dá, porque o senhor tá em reunião e tal, e depois o senhor me liga trocentas vezes o porquê que eu tinha ligado. Então, eu sei que, assim, os filhos são para o mundo, mas eu queria deixar bem claro que em qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar, o senhor pode contar comigo. Não importa o dia, não importa a hora. Sei que cada um de nós está com a família. O Vinícius com a família dele, eu com a minha, o senhor com a sua, minha mãe com a dela. Cada um de nós está com os seus familiares. Mas o mais importante que eu queria deixar aqui como filha é que não importa onde que eu esteja, o que eu esteja fazendo. Eu estou a um telefonema de distância, apesar da gente morar bem perto. Mas eu tô próxima. Se precisar de mim, se precisar de qualquer coisa, eu tô à disposição, seja para o que for. E acho que é isso. Não consegui. Eu tenho certeza disso, filho. Isso tá no meu coração, que eu posso contar com você. Muito obrigado. E agora, para finalizar, já que eu já chorei horrores aqui, qual mensagem que o senhor deixaria de Dia dos Pais, digamos assim? Vamos supor que o seu pai estivesse aqui, se meu avô estivesse aqui. Qual mensagem que o senhor deixaria como filho e para os filhos que estão nos assistindo? Olha, como filho, eu falaria a todos os filhos: não esqueçam dos seus pais. Aqueles momentos que você pensou que seria muito bom sem eles, será muito melhor com eles, pode ter certeza. E estar com eles faz com que você tenha histórias para contar também. Isso é muito importante. Agora, como pai, o que eu diria? Aos pais, né? Aos pais para os filhos. Primeiro, não desista dos seus filhos. E segundo, filhos, escutem seus pais. É isso aí. Eu quero deixar aqui o meu mais saudosismo, homenagem de Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. Que o senhor tenha muita prosperidade, tenha muita saúde, tenha muitas bênçãos. E que o senhor seja muito feliz, mais do que o senhor já é. E que Amém. todos os planos, todos os seus desejos sejam concretizados para a honra e glória do nome de Deus. Esse foi o podcast do Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e deixe muitos comentários. Um abraço, fiquem com Deus.